Olá! Esse é o podcast Mulheres Mais, Ciência Mais. Mas você já sabe disso, né? Pois é, estamos aqui hoje para mais um episódio. E dessa vez também trazendo uma estudante do ensino médio da escola pública. Então, mas daqui a pouco eu apresento nossa convidada. Então, esse podcast, como vocês já sabem, né, os nossos seguidores, a nossa audiência já fidelizada, ele é vinculado ao projeto EduCiência, que é coordenado pelo professor Luiz Augusto Vasconcelos, que é diretor do IAC, e por mim, Lin Alves, que também sou do IAC. Além disso, o podcast conta com o apoio da Academia de Ciências da Bahia. E tem o objetivo de criar esse espaço, né, para que a gente possa socializar aqui as histórias e as trajetórias, os percursos dessas mulheres e meninas que vêm ao longo da sua vida estabelecendo relações diferenciadas com as ciências, né, atribuindo sentido ao processo de construção do conhecimento. Os episódios têm sido muito ricos. Nós já estamos nessa segunda temporada, e são 21 episódios ao total, onde a gente traz não só a narrativa pessoal, né, as angústias, o que é que marcou as escolhas dessas convidadas, mulheres e meninas, mas também os projetos que elas vêm desenvolvendo, né, e como, principalmente, essas professoras, tanto da universidade quanto da rede pública, vêm contribuindo para despertar nas meninas o desejo de continuarem seus processos de formação, de muitas vezes até investirem na pesquisa como uma opção de vida mesmo, né? Marcando a diferença. E como vocês já sabem, nós estamos entrevistando meninas que são menores. E por conta disso, a gente precisa, né? A gente teve autorização dos pais para que essas adolescentes pudessem estar aqui com a gente, né? Respeitando não só o ECA digital, mas também as exigências do Comitê de Ética na pesquisa, sintonizados com a Lei Geral de Proteção de Dados. Aqui hoje nós temos a nossa convidada, que é a Marina Pimentel Aragão, que ela, embora não pareça, mas ela é menor do que 18. E a mãe dela, a Rosimeire, e o pai Joelson autorizaram para que a gente pudesse estar aqui, não só conversando com ela, mas também depois compartilhando nas redes sociais as contribuições e as perspectivas, os prazeres, né, e dificuldades de Marina nessa imersão com as ciências. Então, essa é Marina Pimentel. Quero super agradecer a você, Marina, por estar aqui com a gente. E, claro, agradecer à professora Fernanda Brito, que é coordenadora do grupo de pesquisa, do grupo que Marina participa, mas que daqui a pouquinho ela vai falar. Se vocês quiserem saber mais sobre o projeto da Fernanda, assistam a nossa primeira temporada, onde Fernanda conta um pouco dessa trajetória, da pesquisa dentro da escola, dentro do Colégio Central. Então, muito obrigada por aceitar nosso convite. E aí eu vou apresentar, né, quem é Marina. Já apresentei um pouquinho. Então, Marina é estudante do Colégio Estadual da Bahia, o Central. Ela está no segundo ano do ensino médio e vem desenvolvendo 2 projetos bem interessantes, viu, gente? Um é Autismo Fora da Caixa, voltada à criação de recursos sensoriais produzidos com materiais reutilizados para auxiliar na autorregulação de pessoas no espectro autista. Vocês vejam a relevância, né? O que eu acho mais legal nos projetos das professoras e de vocês é essa preocupação com a inclusão, né? De lidar com os divergentes, né? Abrir as possibilidades de interação. Muito legal. Mas tem também outro projeto, do Mar Moradia, que propõe a criação de placas e produtos de lavabo a partir do reaproveitamento de conchas de lambretas resgatadas, olha que legal, gente, dos rejeitos do restaurante da Moraria. Não sei se vocês sabem, mas o Colégio Central é um colégio tradicional, né, na nossa história, na história de todos nós, e fica ali em Nazaré, próximo à Moraria. Então, seja muito bem-vinda ao nosso podcast e estou muito feliz de você poder estar aqui compartilhando um pouquinho sobre você, sobre suas pesquisas, sua relação com a escola, com as tecnologias. Muito obrigada. Então, Marina, vou começar te perguntando uma perguntinha. Assim, quando a gente fala assim, que- ciência, o que é que vem na sua cabeça quando alguém fala assim, ciência? Quando você ouve a palavra ciência, o que é que primeiro você pensa assim? Ciência vai muito além de só construir, como o Guilherme ele costuma falar que ciência é muito além de construir foguetes. Mas ciência é tudo que a gente vê. Todo problema que a gente vê que pode trazer uma solução, a gente busca fazer uma pesquisa. Então a ciência está em tudo que a gente pode ver. A ciência estuda, traz pesquisas, traz relevância aos problemas da sociedade.
Muito bem. E você gosta de ciência? Em que momento da sua vida essa preocupação em construir conhecimento novo, em fazer ciência apareceu? A ciência é muito presente na minha vida. E ela começou a mais aparecer quando eu entrei no Colégio Central, que eu tive a oportunidade de participar, de entender o que era o Clube de Ciências, e eu tive mais contato presente, que eu pude estar presente dentro do clube, e lá a gente tem as nossas ideias. Então a gente entende que toda ideia pode virar uma grande descoberta. Então a gente vê algum problema, problematiza ele e traz como a gente pode trazer uma solução. Então nós fazemos pesquisas a partir desses problemas que a gente encontra na sociedade. Fala um pouquinho mais do clube, diz o nome do clube, fala um pouquinho mais sobre ele. O nome do clube é Clube de Ciências Orbits, e lá a gente desenvolve diversas pesquisas. E além das pesquisas, existem vários outras coisas que acontecem dentro do clube. O clube ele tem, hoje em dia, tem mais ou menos 30 estudantes que desenvolvem mais de 10 projetos, são muitos projetos e muitos estudantes, e cada um desenvolve aquilo que gosta de trabalhar ou que tem interesse. Então, como a senhora falou, eu tenho dois projetos, que são projetos bem distintos, falam de coisas diferentes, e cada um de nós desenvolvemos aquilo que a gente gosta de trabalhar. Então, tem projetos de diversas áreas de conhecimento. E, além disso, como eu falei, a gente constrói outras coisas. Então, a gente participa de Olimpíadas de Conhecimento. Ontem mesmo nós fizemos parte da OBA. Nós fazemos pesquisa de campo. Nós visitamos outros espaços. Nós temos diversas coisas que nos agregam como pessoa, como estudante e também agrega na nossa vida acadêmica. Ah, muito legal. Como eu falei, esse clube de ciência é coordenado lá pela professora Fernanda Brito. E aí, assim, houve alguma aula antes do clube de ciência, né? Porque agora você já está imerso e vocês viram aí que ela já tem uma compreensão do que é essa postura investigativa, né? A postura do investigador. Ela trouxe aí vários elementos, né? Problematizar, levantar pergunta, visitar no campo, fazer trabalho empírico. Mas, assim, antes do clube de ciência, dentro da escola, houve alguma aula, professora ou experiência que despertou em você o interesse pelas ciências? Existe a matéria Iniciação Científica, que tinha ano passado, e agora é Educação Sociocientífica, que fala sobre isso, de trazer a ciência dentro dos jovens, ainda na educação básica. Então, essas aulas me ajudaram e me fizeram querer ter mais contato. Ano passado também eu tinha colegas que já faziam parte do clube que me despertaram também, mas a matéria que nos ajuda a progredir. Então, por exemplo, hoje eu tenho a matéria de educação sociocientífica, que é com a professora Valéria, que também é coordenadora lá do clube, que ela também já foi conversando com o pessoal e já tem pessoas da minha sala que foram resgatadas e estão fazendo pesquisas também. Então, ter essas matérias que nos ajudam a problematizar ajuda ainda mais os adolescentes a estarem imersos dentro da ciência, ainda na educação básica. Ah, muito legal. Me diga uma coisa, você é bolsista de iniciação científica júnior. Fala um pouquinho aí Sim. dessa experiência. Eu faço parte do programa Mais Ciência na Escola, e esse programa é uma bolsa de estudos de incentivo para os jovens se incentivarem e fazerem parte da ciência, porque uma grande oportunidade. Porque lá no clube são mais ou menos 10 ou 11 estudantes que fazem parte do programa e nos ajudam muito, porque a gente continua fazendo a ciência porque a gente quer, porque a gente já entrou no clube sem ganhar. E quando a gente entrou no clube e soubemos que poderia ter essa oportunidade, foi mais uma coisa para nos impulsionar a continuar construindo. No mês passado, a gente foi para o Encontro Nacional, lá em Brasília, que a gente pôde trocar ideias e adquirir conhecimento com outras pessoas do Brasil todo que faz parte do programa e tem acesso ao Laboratório Maker, como a gente vai fazer o nosso, tá em construção, e diversas outras pessoas que a gente conseguiu trocar ideias e conhecer outras pessoas que também fazem parte do programa. Então, vocês estão vendo aí, minha querida audiência, que não é só ficar dentro do clube desenvolvendo pesquisa, mas também é sair, é comunicar, é divulgar, fazer a divulgação científica. E vejam como esse projeto Mais Ciência é importante, né? Para que você possa também viabilizar essas bolsas, porque claro que é uma motivação a mais, né? Como a gente tem dentro da universidade as bolsas de iniciação científica, mas é importante também para poder contribuir não só para a formação, mas para esse momento de estar fora da escola, nessa articulação com outras pessoas, socializando, participando dos eventos, muito interessante. Você acha que existe, você diria que existe alguma forma da escola, a escola de maneira geral, poder contribuir mais para despertar o interesse das meninas na ciência? O que você acha que poderia... Porque você, digamos assim, você é privilegiada, né? Entre aspas, né? Uma bolsista de iniciação científica júnior, está dentro de um clube de ciência, tem uma professora que está ali
duas professoras que orientam, coordenam, tem os seus colegas, os seus pares. Mas você acha que a escola poderia contribuir mais de outra forma, por exemplo, sem pensar nos clubes, mas na dinâmica da sala de aula? O que a escola poderia fazer para incentivar mais as meninas como você a ter esse desejo de atuar nas áreas científicas, consideradas nas ciências? Como a gente tinha falado, das matérias que ensinam. Então, como, por exemplo, a iniciação científica, ainda não necessariamente dentro do clube, mas a matéria faz parte da grade curricular. Então, os alunos, as alunas em geral, fazem parte da ciência, não necessariamente dentro do clube, mas por serem alunas e terem a matéria de ação científica, acabam tendo contato com a ciência. Então, outra ideia também seria desenvolver projetos dentro da iniciação científica que falem sobre a mulher. Como, por exemplo, lá no clube a gente tem outros projetos que também falam sobre a mulher. Então, ter essa busca, essa necessidade de falar sobre problemas da sociedade que a mulher é inserida, como, por exemplo, a falta de acesso a recursos que ajudam ali no período menstrual, ou outras coisas que a mulher passa por diversas necessidades que são específicas. Então, se as meninas conseguem problematizar isso e dentro ainda da educação básica conseguem trazer uma solução, é mais uma coisa que nos aproxima da ciência. Então, eu acho que as matérias que falam sobre lição científica também ajudam a incentivar. E fora essa matéria específica, as outras disciplinas, o que é que você acha, né? Porque você tem outras disciplinas ligadas às ciências, matemática é uma área, né? Química, física, biologia, elas também têm essa preocupação em motivar as meninas, ou o que é que você acha que por isso? Eu acho que poderia melhorar, mas eu tenho também nas outras matérias, outras matérias como biologia, a gente trabalhou sobre o Dia da Mulher, a gente também trabalhou sobre a violência contra a mulher. Então, outras matérias também podem se inserir nesse meio. Muito interessante isso que você traz. É, tem alguma atividade na escola, não no clube, que o clube eu sei que já faz isso, que faz você se sentir curiosa ou motivada a investigar e aprender? Além dessa de investigação científica. Acho que eu não entendi, Tipo Fernanda. assim, quando você está nas aulas, não pense no clube, nem pense nessa disciplina específica de investigação científica, de iniciação científica. As disciplinas, as outras disciplinas da escola, lhe motivam a ter curiosidade para aprender, para saber mais sobre o conteúdo. E se elas fazem isso, como é que elas fazem? Sem dentro do contexto do clube, eu sou completamente de humanas. Então, as outras Ah, é? matérias, 100%, as outras matérias me cativam muito também. Além do clube, das pesquisas que eu desenvolvo, aprender sobre a história em geral. Então, história eu gosto muito, geografia eu gosto muito. Então, as outras matérias que falam sobre outros assuntos também me instigam bastante. Muito legal ela falar isso, né, gente? Porque sempre a gente fala aqui, né, nos episódios, que quando a gente fala de mulheres na ciência, a gente não está falando só das mulheres nas ciências duras, né, que as pessoas tendem a fazer essa associação direta, mas também falando das mulheres nas ciências humanas, nas humanidades, né? A gente teve aqui convidadas e outras meninas que falaram também. A semana passada, a Ana Júlia falou do interesse dela pela questão da cultura dela afrodescendente, da capoeira. Então, você abre o espectro aí do que é ciência, né? Como você trouxe aí, para além dessas disciplinas mais ligadas ao ensino de ciência. Aí eu queria que você falasse um pouquinho dos projetos assim que você participa, se você puder explicar um pouquinho mais sobre eles dois, e me dizer assim, como é que é a parceria do clube com as universidades, né? Se vocês têm essa parceria com a universidade, e falar um pouquinho de cada projeto para que a gente conheça um pouco mais. Tá, como eu te falei, eu desenvolvo duas pesquisas. Eu tenho o projeto que eu iniciei ano passado, que foi o Autismo Fora da Caixa, que é junto com a Esther. E a gente desenvolve uma pesquisa que é voltada para o público autista, que a gente entendeu que dentro do nosso contexto a gente percebia que existiam muitas pessoas autistas, como na nossa escola tem a sala de recursos que abriga entre 15 estudantes, que tem, além do autismo, outras comorbidades, outros espectros. E a gente percebeu que existe uma grande demanda de que os recursos sensoriais são caros e como a gente percebia que dentro do nosso contexto, que são de pessoas que são mais de baixa renda, não conseguiu ter acesso a recursos que auxiliassem ali para ajudar. Então a gente começou a desenvolver essa pesquisa que é voltada a criar recursos e brinquedos ou recursos sensoriais que ajudam na autorregulação que é com material que seria descartado. Então a gente ajuda a natureza também, porque a gente resgata materiais que seriam descartados e demorariam anos para se decompor, e a gente traz um novo fim.
E também eu desenvolvo uma pesquisa com o Guilherme, que é na construção de placas de cerâmica. E também agora a gente está partindo para os kits de lavabo, que é voltado para o resgate dos materiais que são descartados na moraria. Como a gente estuda ali no Colégio Central, que fica próximo ao bairro da Moraria, a gente tem contato com o bairro e a gente percebeu que tinha esse grande descarte desse material. E a concha, quando ela é descartada em lugar incorreto, ela acaba trazendo muitas consequências para o solo. Então a gente começou a levantar essa pesquisa e trazer ideias do que a gente poderia fazer e chegamos até a placa. E a gente começou com ela, iniciamos com a placa e agora a gente está partindo para os kits de lavabo. Então a gente traz esse novo fim para as conchas que seriam descartadas e também a gente pensa que o nosso objetivo final é as placas serem doadas para as pessoas que moram ali próximo ao subúrbio, porque são pessoas que sofrem com a influência do mar e muitas delas também são de baixa renda e não conseguem ter acesso à placa de cerâmica, essas coisas que são mais caras. Então a gente quer trazer essa doação. E como a senhora perguntou, da parceria com a universidade, nessa pesquisa que a gente precisava de testes para entender se a nossa placa tem durabilidade e todas essas coisas, a gente precisou de uma parceria. Então, a gente participou da CEMEG, que foi um evento que teve lá na Politécnica, e lá nós fomos convidados para participar da Semana Nacional de Argamassa, e nesse encontro, Guilherme teve contato com profissionais da área, e eles convidaram a gente para fazer nossos testes no SETA. E lá nós fizemos testes de tração, durabilidade, de água e outras coisas que nos ajudaram muito a entender o que a gente poderia melhorar e como melhorar. Só que, para além disso, a gente precisava de testes que o SETA não conseguiu oferecer pra gente. Então, estamos em busca de outras parcerias. Então, a gente está Dá um abertos. recadinho aqui. Que tipo de parceria você precisa? A gente tá abertos a ideias. A gente queria muito uma parceria com o Sebrae, com o Senai. Sim. Que lá eles têm recursos que a gente não tem acesso. Então, os laboratórios dele têm, por exemplo, testes de água, para ver se a nossa placa consegue segurar a umidade. E outras coisas que o CETA não conseguiu oferecer pra gente. Então, se alguém quiser fazer parceria com a gente, pode ter contato. Estão vendo aí, gente? Pessoal do Senai que nos ouve, que nos segue aí. Vejam se podem estabelecer essa parceria com o Clube de Ciência Orbits para poder ajudar os meninos no desenvolvimento desse projeto. Agora, eu ainda estou curiosa para o autismo fora da caixa. E aí, vocês desenvolveram esses recursos sensoriais. Dá um exemplo aí de um recurso que foi desenvolvido. Nós fizemos vários brinquedos. A gente fez o chocalho, que é feito com tampinhas, com aquelas caixinhas de iogurte, que dentro tem arroz ou feijão. A gente fez um tapete sensorial com múltiplas faces, que a gente entende que ajuda a eles ter. Muitos autistas têm sensibilidade com toques e texturas. Então, esse tapete, ele traz essas faces que são de diversas texturas, texturas ásperas, texturas macias, que ajudam. A gente entende que esse tapete, ele se acostumando com texturas que são diferentes, pode trazer consequências positivas na vida. Como, por exemplo, a gente tem lá uma esponja de lavar prato, sabe? Sim. Então, por ela ter uma textura mais abrasiva, a gente entende que eles tendo contato ali no tapete pode ajudar no momento de lavar uma louça. A gente entende que é necessário ter contato com essas coisas básicas para conseguir cumprir objetivos e coisas que na nossa vida cotidiana é fácil de fazer, mas para eles pode ter essa repressão à textura. Menino maravilhoso. Vocês estão vendo aí, gente, estou impressionada com essa preocupação de inclusão, não só, né, inclusão em diversos níveis, né? Socioeconômica, digital. Parabéns aí pelo projeto, pelas ações. É muito, muito lindo essa ação de vocês. Se você tivesse que falar para a gente assim, o que mudou na sua vida depois que você começou a participar desses projetos? Ou do Clube de Ciência, né? Trouxe muitas consequências positivas, porque eu consegui ver além do que era dentro da minha vida. Então, quando eu comecei a problematizar a questão dos recursos que são muito caros, eu comecei a ser uma pessoa mais empática e a entender que a vida vai muito além do que a gente vê e dos nossos problemas. Então, se eu entendo que eu não passo por essa dificuldade, mas eu sei que dentro da minha sociedade, dentro do meu convívio, tem pessoas que passam e eu posso trazer alguma ajuda de alguma forma, eu entendo que eu começo a ser uma pessoa mais empática e ver o mundo além do que realmente vai além de mim. Então, a gente traz esses impactos que vão
que não vão, assim, diretamente a mim. Eu não sofro com esse impacto, mas eu entendo que outra pessoa sofre e eu posso fazer algo para mudar. Então, eu senti que eu mudei, assim. Gente, empatia é um sentimento muito importante na humanidade. Então, é muito legal ouvir você falar isso, né? Dessa capacidade que você vem desenvolvendo de se colocar no lugar do outro. Muito legal mesmo. Então, você se imagina como cientista ou pesquisadora, mesmo que seja das humanidades? Você se imagina nesse lugar? Você imagina, vou acabar meu curso ano que vem, fechar o ensino médio, vou fazer o Enem para tal coisa e quero estar na universidade fazendo tal curso. Fala aí para mim seus planos, que está perto, né? Uhum. Apesar de eu gostar muito de pesquisa, eu tenho um desejo de muitos anos que eu quero seguir no direito, Ah, que é? é uma área Mas você pode ser completamente. pesquisadora do direito. São áreas completamente diferentes. A gente entende que o clube nos ajuda a nos entender, porque eu desenvolvo pesquisas que são muito distintas, né? A placa está na área mais de engenharia e matemática, enquanto o do autismo está mais na área de ciências sociais. São muito distintos do que eu quero fazer e são distintos entre si. Então a gente entende que o clube nos ajuda a entender o que a gente quer fazer na área acadêmica, porque muitos adolescentes, quando chegam ali no terceiro ano, ainda não sabem o que querem fazer depois do ensino médio, ainda não sabem o que querem seguir na sua vida profissional. Então o clube é uma oportunidade também para trabalhar em outras áreas e entender o que a gente quer. Então eu ainda penso no direito, mas fazer pesquisa, ser pesquisadora, ainda talvez sim, sabe? Ainda tô nessa Você quer dúvida. atuar na área, né? É, E tem assim, ó, dentro do direito tem várias vertentes, né? Tem alguma direito criminal, sim. criminal? Aham. Ah, então você deve assistir muito de série, hein? Você Aham. gosta? Eu também. True crime, investigação, ai, adoro. Que de alguma forma tem uma postura investigativa também. Porque o pessoal, a gente vê nas séries, né, gente, no direito, eles vão tentar investigar ali, junto com a polícia, né? Cada situação que levou aquele crime para ver a culpabilidade é muito interessante, né? Muito legal. É, agora eu vou te perguntar um pouquinho sobre sua interação com as tecnologias, né? Queria saber um pouco se você usa a internet, aplicativos, inteligência artificial generativa para estudar. Fala um pouquinho aí dessa sua experiência com essas tecnologias, redes sociais, porque agora você não pode, né? 16? 16 já pode, né? A partir dos 16 você pode continuar interagindo. Diga. Eu tenho muito contato, né, com as redes sociais, adolescência, comum. Mas para estudo a gente usa outras ferramentas. Quando a gente está construindo um projeto, a gente faz muita pesquisa, como por exemplo no Google Acadêmico, pesquisa de artigos, de revistas, e essas coisas que nos trazem embasamento científico. E a inteligência artificial fica mais depois. Se a gente precisar, por exemplo, de ajuda em alguma escrita, trazer um sinônimo de alguma palavra, ou reescrever alguma coisa, mas a inteligência artificial fica mais por último. E a gente segue na pesquisa realmente de ler artigos, trazer embasamento e não usando tanto a inteligência artificial. Então, existe uma orientação de uso, né? Porque, como você Sim, está falando assim, o que usar e o que, como e quando usar, não é isso? exatamente. Porque a inteligência artificial traz dados que já existem na internet. Então a gente não pode simplesmente pegar e usar como se fosse nosso, porque ele trouxe a partir de outras pesquisas de outras pessoas. Então tem que saber como usar e quando usar, porque não é algo nosso. Então só usar quando necessário. E se for necessário, né, trazendo ali, por exemplo, a gente quer reescrever alguma coisa de outra forma. Aí trazendo nossa pesquisa, mas não usando como referência ou algo assim. Muito legal. Então, aí, você já vê que ela, Marina, tem uma preocupação, né? O grupo de pesquisa, o Clube de Ciência tem uma preocupação com essa questão dos usos, né? Dos usos das inteligências artificiais generativas, que é o que ela falou, né? Ela escreve o texto, ela pode usar para ele revisar, mas o texto é dela. Porque essas tecnologias não são autoras. O humano é o autor. Você acha que usar essas tecnologias, elas ajudam ou atrapalham a aprendizagem? De maneira geral, não só a inteligência É artificial, saber, mas... como eu disse, saber como usar. Porque muitos jovens usam ali, tá fazendo atividade e só tira foto e coloca lá pra resolver. Ali você não tá aprendendo, você tá se sabotando. Então, realmente saber como usar. Como eu disse, trazer ali uma ajuda quando você não sabe pra onde ir ou como resolver, mas não deixando que ele faça o seu papel de buscar, entender e aprender. Fora do clube, a escola, o colégio, os professores usam muito, tipo assim, plataformas digitais para aprendizagem, jogos, ou não usam?
A gente tem acesso ao Classroom, que é uma Sim. plataforma para colocar lá as atividades, mas é basicamente isso. Tem internet na escola? Tem. Alguém te orientou como usar essas tecnologias? Assim, por exemplo, você trouxe aí já orientações de uso da IA. Houve uma orientação prévia? Como foi? Você aprendeu sozinha? Como é que foi isso? A gente tem nossas orientadoras que nos ajudam, que nos ensinam ali a como fazer. Então, realmente, além de já ser senso comum, que não dá para usar a inteligência artificial assim, Gostei do senso comum, viu aí? mas também a gente tem essa orientação de não nos deixar levar pela IA, mas só usar realmente quando necessário naqueles conformes, de, tipo, preciso de ajuda, preciso trazer ali um outro pensamento, mas não deixando que aquilo ali nos leve a construir um projeto. Muito bem. Você já ouviu falar do ECA Digital? Não. O